Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, capítulo 46, Cristalização. E sem maiores enrolações, vamos começar logo esse vídeo. Lembrando que eu não tô postando imagem no vídeo por questão de direito autoral, beleza? Agora sim, vamos lá. Primeiramente já queria deixar aqui uma referência, tá? Que é o título, Cristalização. Pesquisa aí no Google, ou antes ou depois, não sei se quiser dar um pause aí e dar uma procurada, sobre cristalização do ego, que é algo muito interessante aí do budismo que eu encontrei referente ao título desse capítulo, beleza? Então nós temos aqui agora a continuação, depois que o Buda deu uma bicuda no estômago do Zero Fuku sem nenhum aviso prévio, né? E o Zero Fuku tá ali sofrendo, né? Chorando, lacrimejando, babando, ele tá sentindo muita dor ali. E enquanto isso, a gente tem aqui o Randall, né, comentando que o Buda já começou ali bem rápido, né, acertando um ponto vital do Zero Fortuna. E depois a gente vê aqui o Buda falando, né, e aí, vamos começar? Tipo, agora, depois que ele dá a porrada, ele fala, vamos começar? E aí, vambora, vamos lutar, cara. Tu não queria lutar? Vamos lutar, cara. Muito bom, cara, tipo, claramente meio que ele jogou sujo, tá ligado? A cena tá dando a entender de que o Buda jogou sujo, tá ligado? Contra o Zero Fuku. Isso foi muito bizarro. E até o pessoal aqui do budismo fica achando estranho, né? Então o Buda atacou de surpresa, né? De sorrateiro. Aí a gente tem aqui alguém barbudo falando: uma lei ruim ainda é uma lei, né? E aí a gente vê quem é esse barbudo e mais 3 elementos. Cara, isso aqui dá o que falar. Eu não sei se vai dar o que falar aqui nos comentários, mas enfim. Nós temos aqui Sócrates, Confúcio e Jesus dividindo o mesmo espaço. Olha só, olha a loucura. E aí nós temos aqui o Sócrates falando ainda, né, que apesar de não ter sido muito misericordioso, a ação de Buda foi assim, foi bem interessante, né? Foi um movimento bem rápido. Aí nós temos aqui o Jesus indiferente com a cena, né? Ele só tá de olho fechado aqui, sem maiores explicações. E nós temos Confúcio aqui completando a conversa com Sócrates falando: fazer o mal atrai o mal, né? Já que a gente viu que o Zero Fuku era todo, né, cheio de maldade e tal, cheio de malícia, tomou uma bicuda no meio do estômago pra ficar quieto. E aí o Sócrates chama a atenção aqui do Confúcio, né? Não diga em voz alta a seus discípulos essas coisas, né? Não espalhe isso aí não, né? E aí nós temos aqui o Confúcio todo animado, né? Isso me deixa cheio de emoção, né? Isso me emociona, Desu. Ele tem uma palavra final como se fosse aqueles personagens de One Piece. Aliás, tem bastante One Piece aqui, pelo que eu dei uma olhada aqui antes, tá? E aí nós temos o seguinte: esses 3, Jesus, Sócrates e Confúcio, junto com Buda, formam um quarteto de pessoas, de humanos, sim, humanos, que são conhecidos como os 4 Santos. Olha só, ou seja, Jesus aqui seria um humano iluminado. Até faz sentido do ponto de vista racional, levando em conta a história dele sendo real. Ele seria um humano que realmente se elevou, né, no final da história. O Sócrates seria algo parecido, apesar de ele ser muito mais um filósofo do que qualquer outra coisa. Aqui no caso ele era tão iluminado, né, ele é tão filósofo que ele atingiu a iluminação, por assim dizer. Ele cresceu, né, acima dos humanos. E o Confúcio também, ele é praticamente um dos caras mais sábios aí que tinha na época dele. Então é bem interessante que essa patota aí tá no mesmo barco que o Buda, aparentemente. Bem louco. Cara, sério, isso aqui vai dar pano pra manga. Só que o fato do Jesus tá ali, né? Aliás, Jesus parece o Pirula, que deveria dar mais treta ainda, mas enfim. Cara, eu tô morrendo de rir vendo isso daqui, cara. Só fiquei pensando, o que o pessoal vai falar nos comentários disso aqui? Que loucura é essa, né? Que loucura. Mas tá, vamos continuar a história aqui. Então o Buda continua provocando o Zero Fuku, né? Pedindo ali: ah, você não queria lutar? Vamos lutar, cara, né? Vamos lá, cara. A gente tem aqui o Zero Fuku ainda em agonia, tossindo. Chegou a tossir sangue, aparentemente. E ele fica agoniado, né? Assim, exclamando ali: poxa, tá doendo, por quê? Né? Por que isso tá acontecendo comigo? Tipo, ele tá transtornado com a situação, sabe? E aí ele fala ali que ele tá infeliz. Começa a emanar uma aura escura dele, aparentemente. E o machado dele começa aquelas, vamos dizer assim, aquelas infelicidades, aquela coisa, aquela gosma estranha revestindo o machado começa a se manifestar, começa a se mover, o que é meio bizarro.
E aqui nós temos a Gol e a Brunhilde comentando a respeito, ou pelo menos a própria Gol que tá comentando aqui. O que acontece com esse machado, né? O machado tá agindo esquisito, ele parece que tá vivo, né? Que coisa absurda, que asco, né? E aí nós temos o Fuku atacando aqui o Buda, e o Buda esquiva prontamente. Foi uma porrada violenta, rachou o chão ali, assim, de primeira, né? E aí nós vemos aqui que o Fuku, ele acha estranho. Ué, eu achei que tinha acertado, né? E isso aí só deixa mais animado ainda o Confúcio, né? Muito bizarro. Olha a cara do Sócrates, é muito engraçado. Olhando o Confúcio, é muito bom. De repente eles ficaram sérios. Uhul! O Confúcio quer sangue, né? O Confúcio quer porradaria. Enfim. E a luta continua com o Fuku e o Buda tentando ali lutar, só que é a mesma coisa sempre. O Fuku, ele tá atacando loucamente, enquanto o Buda fica só esquivando. Toda hora e toda hora. Ele, não importa quantos ataques o Zero Fuku continua infligindo, o Buda continua esquivando de todos eles. E o Zero Fuku não entende. Por que eu não consigo tocar ele, cara? Que coisa absurda, né? É sempre assim, é só comigo, né? Ele tá atribuindo as desgraças só a ele. É muito bizarro isso. E aí a gente tem aqui o Randall falando a situação. Zero Fortuna ataca ferozmente, enquanto o Buda continua esquivando. Aí nós temos algumas pessoas aqui, parece que alguns imperadores, alguns guerreiros lendários aparentemente, comentando a respeito sobre essa situação, né? O que tá acontecendo? Pô, o cara não consegue encostar nele nem um pouco, simplesmente o Buda tá esquivando de tudo, né? Tá tudo bem com ele? Aí tem o cara aqui que ele acaba comentando. Não teria sido melhor o Bishamonten, né, lutar contra o Buda? Só o Bishamonten? Porque o Bishamonten, a princípio, é um cara poderoso por si só, né? E aí, ao ouvir isso, Zero Fuku para, em um dado momento, e começa a refletir. Não consigo te tocar, ele começa a ficar transtornado de novo. Ele vai se enchendo ali de uma aura maligna, né? Meus ataques são ineficientes, né? São muito ineficientes. E, cara, ele começa a gritar loucamente. Olha isso, cara, ele tá completamente distorcido de transtorno. É muito bizarro isso, né? E ali o pessoal começa a perceber, nossa, tem algo estranho, o que é aquilo, né? Tenho medo. A gente vê, inclusive, acho que é a mulher e a criança que fizeram o Zero Fuku se dividir em 7, né? Inclusive aqui, pelo que dá a entender. E aí a gente vê que aquelas coisas no machado dele, aquelas gosmas no machado, começam a criar olhos. Olha que loucura. Então aquela coisa meio que tá crescendo, tá tomando uma outra forma, né? E aí todo mundo se assusta na plateia. O que é aquilo? Que coisa é essa? Isso é mentira, né? E aí nós temos aqui o comentário, obviamente, da dupla dinâmica, que é o Hermes e o Ares. O Hermes, ele demonstra muito interesse, ele fala aqui, nossa, isso é muito interessante. Enquanto o Ares, ele tá coçando a vista, ele falando, peraí, eu tô enganado, é minha imaginação? Ou esse machado parece que tá crescendo, né? Parece que tá ficando maior. Aí entra o Zeus na cena aqui na plateia, e ele acaba explicando sobre a situação ali do Zero Fuku. Onde ele fala, não, você não tá imaginando coisas, realmente esse machado, ele absorve a infelicidade. Olha só que legal, né? É bem interessante que a postura do Hermes muda completamente quando o Zeus tá ali, né? Enfim, acontece então que o Ares questiona o Zeus sobre o que é essa questão aí do machado absorver a infelicidade, o que significa isso. E aí o Zeus explica que quanto mais infelicidade o Zero Fuku tiver, mais forte se torna aquele machado. A arma meio que fica mais poderosa quanto mais infeliz o Zero Fuku estiver, sacou? E isso vai aumentar exponencialmente o seu poder destrutivo. E o nome do machado é o Machado da Infelicidade. Tá aí um nome legal pra botar no machado em Skyrim, tá aí. O Machado da Infelicidade. E o Hermes, de novo, demonstra aqui com um sorriso maléfico que é a primeira vez que ele vê isso, né? Uma arma tão anormal. Ele faz, parece que ele faz cantando, inclusive, porque tem aquele símbolozinho de música, né? Olha só que loucura. E a arma realmente é bem mais forte, porque agora a porrada que o Zero Fuku tenta aplicar no Buda não só destrói o chão completamente, forçando o Buda a dar um salto, ele é arremessado praticamente pela porrada, mas cria uma onda de choque que vai se arrastando e destrói boa parte ali da torcida, né? Ele entra ali no meio da plateia e vai subindo o estádio. Olha que loucura, o Coliseu no caso. Mano, que ataque feroz. Nossa senhora. Isso porque ele tá realmente muito mais transtornado, do que
da primeira vez que ele começou a atacar o Buda. Olha que loucura, mano. Então é meio roubado, né? Caraca, e o pessoal sentiu ali, nossa, esse cara é realmente muito forte, né? E ele continua transtornado ali. Maldito seja, de novo, eu falhei. Né? Ele continua atribuindo as falhas a ele mesmo. Então ele tá sempre carregando ali a infelicidade, né? Ele tá sempre carregando o machado dele. E aí agora sim, a gente tem o comentário aqui da Gol e da Brunhilde, onde a Gol tá falando, peraí, ele absorve a infelicidade? Aí a Brunhilde, que tava explicando pra ela, fala assim, ao esquivar, né, do ataque, a infelicidade tá atingindo o Zero Fortuna, a infelicidade tá se dirigindo ao Zero Fortuna. Aí a Gol acaba questionando aqui, poxa, isso é meio absurdo. Em outras palavras, quanto mais o Buda se esquiva, muito mais poderoso será o ataque do Zero Fortuna, né, do Zero Fuku. E de fato, é isso aí que acontece mesmo. E vai chegar uma hora que vai ser simplesmente impossível de escapar disso daí, né? E aí a gente vê que tem um momento aqui que o Buda, ele era pra tomar uma machadada bem no meio da cara, né? Só que aí o que ele faz? Ele joga aquele armamento dele, aparentemente, pro alto, antes do machado chegar. Ele dá uma espécie de break dance, olha isso que loucura, ele esquiva mandando um break dance e pega aquele objeto de novo, de cabeça pra baixo, inclusive, ele fica de cabeça pra baixo, que loucura, né? E o Fuku fica, mano, como assim? Que loucura é essa, né? Caraca. Aí o Buda fala, nossa, essa arma é realmente surpreendente, hein, cara? Pô, parabéns, hein? Muito bom. Cara, o deboche do Buda é uma das melhores coisas que tem aqui nesse combate, sem dúvida nenhuma. Caralho, é muito foda. E aí a gente vê aqui a Brunhilde e a Gol comentando, né, que ele esquivou e tal, e que os reflexos do Buda são muito impressionantes. Aí a Brunhilde chama a atenção da Gol para o movimento que o Buda tá fazendo, como ele está esquivando dos ataques do Zero Fuku. E aí a Gol, ao observar, acaba entendendo que na verdade ele está se mexendo antes do ataque do Zero Fuku sair. Ou seja, ele está prevendo o ataque do inimigo. Prevendo, isso é roubado, né? Isso é bem roubado. E aí a Brunhilde acaba explicando aqui que isso se deve a um estado mental que somente o Buda conseguiu alcançar, que é a iluminação perfeita, ou como está no budismo, La Alaya Vijnana. Nossa, que nome difícil, hein? Aí tem uma nota aqui, ó. Se traduz como a oitava consciência, ao qual só Buda conseguiu alcançar. Então é um estado de espírito que somente o Buda consegue fazer, que permite a ele prever, antecipar o que vai acontecer, tá ligado? Que loucura. Então o cara tem visão do futuro. O cara tem o hack da observação do Katakuri, do One Piece. Olha que loucura, One Piece de novo aqui, inclusive. Caraca, mano, isso é meio, né, apelão demais. E aí a gente vê que ele realmente enxerga o ataque vindo e ele só sai da frente antes, né, do ataque sair. E aí a gente vê aqui o Zero Fuku reclamando, né, o que aconteceu? O Buda mudou de trajeto aqui no meio do meu ataque, que coisa é essa, né, que loucura é essa? Né? Ele tá transtornado, ele não aguenta ver que o Buda tá esquivando de tudo que ele faz, ele tá ficando cada vez mais bolado. Né? E ele fala aqui que o Buda parece que tá subestimando ele. Isso faz com que o Buda avance dessa vez. Agora o Buda resolve atacar e ele dá um golpe ali bem no queixo do Zero Fuku, usando essa arma esquisita que ele tem. Eu já sei o nome, inclusive, mas eu vou avisar mais pra frente no vídeo, tá? E aí o Buda comenta, né? Eu ataco quando eu quero, beleza? Quando eu quiser eu vou atacar, eu vou pra frente, tá bom? Já é? Valeu? Entre nós? Fechou? Caraca, esse deboche é, tipo, incrível, assim, incrível dele. E isso, obviamente, faz o Zero Fuku ficar mais irritado ainda, né? E a Gol comenta, nossa, que incrível! Isso é realmente surpreendente. Apesar de dizerem que é uma boa visão do futuro, parece que ele só consegue ver um pouco à frente, né? Um pouco à frente do que vai acontecer. Mas a Gol comenta, nossa, ainda assim isso é muito roubado, isso é surpreendente, porque essa seria a habilidade mais poderosa possível, que o cara simplesmente pode antecipar qualquer coisa. Então é muito roubado, né? E aparentemente não teria a penalidade lá do Adão, por exemplo, de sobrecarregar o próprio corpo. A princípio, né? Vamos ver aí como é que funciona isso daí a longo prazo. Aliás, vale mencionar que, tecnicamente falando, é algo até interessante. Tem um pouquinho a ver até com as características lá dos olhos do Senhor, né? Mas enfim, a gente continua aqui então
A arena tá... Nossa, tá toda fatiada ali. Por causa das machadadas do Fuku. E o Buda tá mó de boa, só esperando, né? Aí a gente tem aqui o Fuku comentando, né, que a cabeça dele tá doendo, que é por causa da porrada. E que ele não consegue, né, encostar nem um pouquinho no Buda, né? E o que aconteceu? Por que eu não consigo encostar nele? Aí o Buda fala, perdão, mas assim, você tá sendo muito egoísta, sabia? Isso faz com que o Fuku ele acaba refletindo. Ele tá atribuindo a falha a ele mesmo, né? Que ele não consegue tocar no Buda. Mas na verdade é o Buda que está esquivando dos ataques. É o Buda que consegue esquivar dos ataques. E aí quando ele entende isso, né? Que ele acaba vendo, nossa, isso é injusto, isso é muito injusto. Ele fica irritadaço, olha a cara demoníaca do... olha a cara de bicho vindo do Zero Fuku, tá muito irritado, cara. E aí ele continua acelerando, ele manda golpes cada vez mais rápidos e mais fortes. E exclamando ali, né, maldito seja, né. Enquanto isso a gente vê aqui o Randall comentando que ele tá atacando rápido, o Zero Fuku tá atacando rápido, mas os golpes continuam sendo ineficientes, não importa a velocidade. E ainda por cima, no meio dos ataques, o Buda ainda consegue acertar umas porradas. Como por exemplo aqui ele dá uma porrada que acerta ali bem na traqueia do Fuku, que sentiu. Esse golpe deve ter doído pra cacete. Mas ele continua atacando impiedosamente mesmo assim. E aí a torcida vai à loucura, porque claramente o Buda tá dominando, né? Ele tá dominando o combate. Apesar de não estar batendo muito, ele também não é nem um pouco afetado pelo inimigo. Então tá maravilha, né? Tá perfeito. Então assim, perante o Iluminado, né, todos os ataques se tornam inúteis, se provam inúteis, né? Um comentário aqui que o Randall acaba mencionando. E aí a gente volta aqui para 3 dos 4 santos lá, onde nós temos aqui o Sócrates falando que isso é magnífico. O Jesus não fala nada, ele não está falando absolutamente nada nessa história. E nós temos aqui o Confúcio, né, felizão da vida aqui, falando, poxa, isso precisamente é como voar, como é que fala? Voa como uma abelha, voa como uma borboleta e pica como uma abelha. Quase que eu falei errado. No caso que ele fala mariposa, né, no lugar de abelha. Bem louco. E aí nós temos aqui então o narrador falando, né, a diferença de poder entre a habilidade que diz que vê, que enxerga o futuro, era evidente demais. A força do Buda era muito forte perante a força bruta do Zero Fuku. Era evidente, todo mundo sabia que era muito grande a diferença de poder. E aí a torcida dos humanos, principalmente, começa a crescer. Os humanos começam a apoiar o Buda durante a luta. E isso faz com que o Fuku pare pra pensar, poxa, eles de novo, né? Isso não tá nada bom. Tá igual naquela época lá que o pessoal tava continuando apoiando o Buda, apesar do Zero Fuku tá salvando todos, né? E ele não recebe nenhum agradecimento. Nossa, como ele é infeliz. Geralmente ele termina assim, né? Sou infeliz, né? Sou infeliz. E aí ele olha pro Buda, né? Vê aquele cara iluminado, literalmente falando, né? Iluminado ali. Se ele tá sentindo ciúmes, ele alega aqui que ele tá sentindo ciúmes do Buda, né? E aí ele vai ficando mais transtornado do que o normal, mais ainda do que a gente já viu durante toda essa história. Ao ponto de ele ficar exclamando aqui, maldito seja, várias e várias vezes, é praticamente umas, sei lá, uma página e meia só disso. E aí ele fala, né, que ele é o único infeliz, né? Ele é o único que está sempre infeliz. E cara, é uma condição bem triste, porque assim, para pra pensar, o cara ele fica, imagina assim, o cara fica mais forte, ou pelo menos a arma dele fica mais poderosa, quanto mais infeliz ele for. Só que ao mesmo tempo, tipo, isso não é uma coisa boa, porque você continua infeliz no fim da história. Então é meio merda, tá ligado? É uma condição meio merda que o Zero Fuku se sujeita. Mas, enfim, é da onde veio o poder dele, né? Fazer o quê? E isso faz aqui agora, né? Onde a gente vê aqui o momento onde nós temos o narrador falando. Aquele que sentiu o início do seu desastre é ninguém menos que o próprio Buda, né? O Buda viu o que ia acontecer e ele não gostou nem um pouquinho. E aí a gente vê aqui no caso aqui, o Zero Fuku se preparando para atacar, o Ares já falando, ele não vai fazer nada, né? Não vai ter como. Só que aí o Buda ele acaba parando e exclamando, opa, pera aí, isso é um pouquinho injusto, não acha não? Alguma coisa que ele viu fez com que ele ficasse assustado. Ele olhou no futuro e ficou assustado com o que ele viu, tá ligado? Aí nós temos aqui, o pessoal percebe, né, que o Buda para de repente perante o Zero Fuku. E aí o Zero Fuku, enquanto ele tá
ali exclamando que ele tá infeliz e tal, que ele tá muito triste. A gente vê que ele levanta o machado. E esse machado, meu amigo, todo mundo ficou horrorizado com a cena. O machado cresce, mas cresce. E cresce. Cresce muito, demais. Assim, arma de Megazord. É o senhor machado. Aliás, são várias lâminas agora. Ficou largo, assim, ficou uma arma extremamente larga e alta. Muito bizarro. E ele vai dar essa machadada, se é que ainda dá pra chamar isso de machado, no Buda. Numa só. Mano, o Buda parece uma formiguinha perto do machado. É gigantesco. É um ataque colossal o que ele tá aplicando aqui agora no Buda. E aí a Brunhilde fica preocupada. Não, peraí, que isso? Não tem como esquivar disso, né? Não adianta se ele previu o futuro. Deve ser por isso que ele não se moveu. Porque ele não ia conseguir não ia conseguir sobreviver mesmo se saísse do lugar, né? Então meio que se dane. Pois é. E aí aqui a gente tem um momento, né? Quando vamos dizer assim, quando não dá pra esquivar, vai no momento ali, e vamos dizer assim, todas as possibilidades de visão do futuro acaba levando ao desespero, né? Que cercam ali a realidade. Aí a gente vê o Buda sorrindo e ele acaba mencionando ali um mantra. No caso aqui, os 6 reinos que giram. No caso ele começa a iniciar um mantra. E aqui a gente vê o que é a arma dele, que eu vou explicar, que eu sabia qual era a arma, mas eu não sabia o nome. Que é o tal do Rodamani. No caso, a Rodamani, pra quem já jogou Far Cry 4, no caso ali é aquela peça que a gente gira pra ganhar uns pontos lá no jogo. É a mesma coisa. Nesse caso aqui, o Buda usaria, entre aspas, como uma arma, ou pelo menos um artefato divino. E o que consiste? Dessa Rodamani, basicamente uma Rodamani funciona como? Ela tem na sua superfície diversos, vamos dizer assim, diversos mantras que você acaba lendo, né? Você vai girando e vai lendo ali os mantras budistas, no caso. Só que o que acontece? No caso aqui, quando ele gira essa Rodamani, acaba fazendo ali com que as escrituras começam a envolver o Buda. E ele começa a brilhar, né? Alguma coisa estranha começa a acontecer antes que o Zero Fuku consiga sentar o machado no cara. E aí ele, sentou o machado literalmente. Ele conseguiu concluir o ataque dele. Ele enterrou o machado no chão. Foi violento, todo mundo fica assustado. Olha a cara do Jesus ali, não precisa nem falar, né? A gente já sabe que o cara também ficou, meu Deus, né? Deu ruim, digo. Meu Deus, é ótimo, né? Não podia deixar passar essa. Todo mundo fica chocado com a cena da porradaria. E aí a gente vê aqui o Fuku feliz finalmente, porque ele fala ali castigo, né? Finalmente o cara foi castigado. Só que não, porque debaixo do machado ele continua, Buda continua exclamando ali o mantra, né? Onde ele tinha falado primeiramente os 6 reinos que giram, né? Foi o que ele tinha falado primeiro. Aí ele continua, meus 4 parentes com seu cajado nos reinos. E o Avalokitesvara, olha só que nome difícil, de 11 faces no reino de Ashura. E aí ele completa falando o escudo de Ahimsa. Tem algumas curiosidades aqui que eu já vou mencionar, tá? No caso aqui ele está lendo um dos mantras da Rodamani. Claramente é isso que está acontecendo. Esse nome complicado que eu falei aí, que é o Avalokitesvara, é basicamente uma entidade budista real que existe. E no Japão ela é conhecida por outro nome, que é Kanon, tá? É conhecida como uma entidade budista que representa a compaixão, tá ligado? E aqui no caso ele completa, né, com o escudo de Ahimsa. O que seria esse Ahimsa? No caso seria, vamos dizer assim, uma espécie de estilo de vida, um princípio ético, muito adotado também no budismo, que confere aqui no caso a pessoa que segue esse princípio ético, ela nunca fere o próximo, ela nunca fere nenhum ser vivo, ela é contra a violência e ela é a favor do respeito à vida, basicamente. Então é contra a violência e a favor do respeito à vida. Então é bem interessante. E quando ele termina de falar esse mantra inteiro, a gente tem aqui a aparição, no caso ali, a Rodamani vira um escudo gigante capaz de parar o machado do Zero Fuku. Olha que loucura, né? E aí o Buda fala, tá bom. Aí o quê? Aí o Zero Fuku fala, quê?
Aí o Buda manda aqui: eu vou aceitar sua puberdade. Você cresceu, cara. É isso que você queria? Você cresceu. Referência ao fato do machado, né? Que aumentou de tamanho. Isso faz o Zero Fuku ficar ainda mais pistola. Adorei. Cara, que momento hilário. Sério, o Buda tá fazendo o Zero Fuku de gato e sapato. Ele tá praticamente brincando aqui com o cara. Assim, a gente já viu que o cara é realmente muito roubado. Ele tem habilidades muito insanas. Essa Roda Money foi uma surpresa pra mim, achei bem legal. Gostei que eu dei uma pesquisada a respeito até sobre o budismo e tal pra fazer esse vídeo aqui, foi bem legal. Mas, cara, tem que chamar a atenção, com certeza que roubou a cena aqui foi Jesus, né? Do nada, um fucking Jesus ali na plateia, observando tudo. Que loucura, junto com Sócrates e Confúcio. Caraca, que coisa bizarra, né? Bem louco. E essa arma também aí do Zero Fuku é bem interessante também. Cara, isso tá me lembrando, sabe o que? Soul Calibur. Eu não sei se... Eu acho que a maioria das pessoas não conhece Soul Calibur aqui. É um jogo meio que de nicho, né? Mas é um conceito bastante parecido, né? Nós temos aqui uma arma, vamos dizer assim, sagrada, que seria a arma do Buda, a Roda Money. E enquanto no lado do Zero Fuku nós temos uma arma amaldiçoada, né? Que se alimenta ali, no caso, das maldades, vamos dizer assim, por parte do seu usuário. Bem interessante, da negatividade, vamos dizer assim, do seu usuário. Isso é bem interessante, cara, bem interessante mesmo. Cara, gostei. Que capítulo maneiro. Foi bem legal de poder trazer isso aqui pra vocês, tá? Então a gente termina aí então com o Zero Fuku, pistolaço. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!